Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de física, né? Vamos falar hoje de potencial elétrico, trabalho e DDP, que é a diferença de potencial, ok? Então vamos lá. Potencial elétrico. Pense na possibilidade de existir potencial elétrico num determinado ponto do espaço, numa região do espaço, né? Se colocarmos uma carga de prova nesse ponto e a carga adquirir energia elétrica, ali a gente tem o que a gente chama de potencial elétrico. Naquela região do espaço a gente tem o potencial elétrico. Ok? Então, eu tenho uma carga, no caso geradora aqui, e um ponto P. E eu coloquei no ponto P essa carga de prova, uma carga Q de prova. Então, o que vai acontecer? Se essa carga de prova Q adquirir energia potencial elétrica, nós temos nesse ponto P um potencial elétrico. Gente, potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma energia potencial, já foi estabelecido o valor no enunciado, o valor da carga e o valor é negativo, eu utilizo o valor negativo, o valor que foi dado, tá? É uma grandeza escalar, eu não posso utilizar aqui o módulo não, ok? Bom, então vamos entender uma outra coisa aqui, gente. Eu posso determinar a energia potencial elétrica utilizando a carga de prova, o valor da carga de prova e o valor da carga de prova e o valor da carga geradora, no caso aqui, né? Carga geradora e carga de prova. K é a constante eletrostática, que você já conhece, e D é a distância entre a carga geradora e a carga de prova. Então eu posso calcular a energia potencial elétrica em função dessa equação aqui, ok? Mas vamos lá. Imagine que você queira aproximar uma carga de prova positiva de uma carga geradora positiva. Digamos que fosse esse o exemplo, que carga de prova positiva, carga geradora positiva. Bom, de forma espontânea, isso não vai acontecer, né? Quer dizer, a carga Q de prova aproximada da carga geradora ou vice-versa, isso de forma espontânea não acontece. Por quê? Lembra, carga de sinais opostos se repelem, então espontaneamente isso não vai ocorrer, certo? Mas tem como isso acontecer? Tem como. Só que aí vamos pensar que eu quero aproximar a carga de prova da carga geradora. Um agente externo tem que realizar trabalho de forma a transferir, no caso, energia para essa carga de prova aqui. Essa energia seria, no caso, a energia potencial elétrica, tá? Que vai propiciar, no caso, o deslocamento dessa carga em direção à carga geradora, certo? Nesse caso específico aqui, que as duas cargas são positivas, a energia potencial ela vai ser o quê? Positiva. É só a gente olhar a fórmula aqui, olha, carga geradora, carga de prova, ambas positivas, vou obter uma energia positiva. Se ambas forem negativas também, o raciocínio é o mesmo, tá? Se a carga de prova e carga geradora forem negativas, eu vou ter aqui uma energia potencial positiva, tá? Então, gente, o que acontece? Se as cargas de prova Q e carga geradora, no caso Q maiúsculo, tiverem sinais diferentes, a aproximação seria de forma espontânea. Nesse caso, a carga de prova iria transferir energia em forma de energia potencial. Então a energia seria o quê? Negativa. A energia potencial seria negativa, porque eu teria uma carga positiva e uma carga negativa. Não importa qual seja, positiva e negativa. Tá? Então a energia potencial seria, no caso aqui, o quê? Negativa. Então a questão do potencial ser positivo ou potencial ser negativo vai depender da carga ou do conjunto de cargas que gerou esse potencial, né? Quer dizer, se eu tenho um potencial positivo e coloquei nesse potencial positivo uma carga negativa, minha energia vai ser o quê? Negativa. Se eu tenho um potencial negativo e a carga também de prova é negativa, eu tenho o quê? Um potencial, uma energia potencial o quê? Positiva. Ok? Vamos tocar o barco, vamos lá. Vamos pegar e vamos fazer aqui agora um exemplo.
Ó, em um campo elétrico com carga elétrica pontiforme igual a 4 microcoulomb, a mesma é transportada de um ponto P até um ponto muito distante, tendo forças elétricas realizando um trabalho de 8 Joule. Determine. Então, a energia potencial elétrica de Q no ponto P, né, e o potencial elétrico do ponto P. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o ponto P onde foi colocada a carga e ela foi transportada até uma determinada distância, que seria representada aqui no ponto D, certo? Então, vamos aos dados. A carga que foi transportada, 4 microcoulomb. 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? O trabalho realizado para transportar a carga de P até o ponto D aqui, 8 Joule. Então, qual é a energia, no caso, potencial elétrica? Então, se foi adicionado 8 joules a partícula, no caso, a carga, então o trabalho é o quê? É 8 joules. O trabalho é 8 joules. E aí, quer dizer, se o trabalho é 8 Joule, a energia potencial armazenada no ponto P era o quê? 8 Joule, que é justamente a energia que utilizou para realizar o trabalho. Certo? Bom, quero saber qual é o potencial. Então, o potencial é a energia potencial pela carga. Então, a energia potencial 8 Joule, carga 4 vezes 10 a menos 6. 8 por 4, 2. 10 a menos 6 vai para o numerador com expoente positivo. Então, 2 vezes 10 elevado a 6 volt. Mas não seria Joule por Coulomb? Joule por Coulomb equivale ao que seria volt. Tá? A gente pode substituir isso por volt. Bom, forças conservativas. Vamos lembrar que já estudou isso em mecânica. Força conservativa são aquelas forças que não dissipam energia. Mas sim, dissipar não, mas sim converte, né? Converte uma energia em outro tipo de energia. Tá? Vamos lá. Eu vou pensar o seguinte: uma partícula vai ser transportada, uma partícula carregada do ponto A até o ponto B. Tá? Então, se a força elétrica for conservativa, e no caso ela é conservativa, o que vai acontecer? Não importa o trajeto que essa partícula vai tomar, são 3 trajetos distintos aqui. O trabalho realizado vai ser o mesmo. Tá? Então, independente do caminho seguido pela carga Q ao ser transportado de A para B através da ação da força elétrica, o trabalho realizado será o mesmo. Então, a força conservativa não quer dizer que ela é constante, não, tá? Ela pode ser variável. O exemplo da força conservativa que é variável é a força elástica, certo? Mas ela não transforma, no caso, não dissipa a energia, tá? Ela não dissipa a energia, ok? Bom, diferença de potencial, DDP. Então vamos imaginar 2 pontos A e B, tá? No interior de um campo elétrico uniforme. Tá? Uma carga de prova é colocada no ponto A. Ela fica sujeita à ação de uma força de natureza elétrica. Certo? E a força elétrica realiza um trabalho para poder deslocar essa partícula de A para B. Tá? Então, o que seria a diferença de potencial entre ponto A e B? Ou seja, a diferença de potencial AB seria, na verdade, o trabalho realizado para transportar essa carga de A para B pelo valor da carga. Tá? Eu coloquei aqui na frente uma outra maneira de expressar trabalho, ou é W ou é tal, que seria uma letra do alfabeto grego, tanto faz, gente. Pode utilizar qualquer uma das duas expressões aí. Tá? Bom, então trabalho da força elétrica. Então eu tenho uma carga, no caso positiva, que é fixa no espaço, aqui ela está fixa, né? Essa carga ela está fixa. E a carga de prova é colocada no ponto A aqui. Tá? Eu coloquei uma carga de prova no ponto A, que ela vai sofrer uma ação, no caso de uma força de natureza elétrica, né? Proveniente do campo gerado pela carga Q maiúscula aqui. Ok? Então a força, no caso,
vai existir uma força em função desse campo gerado pela carga maiúscula aqui atuando sobre a partícula que está no ponto A, que vai fazer o quê? Vai transportá-la de A até B, certo? Então, eu tenho lá, trabalho para transportar a carga de A para B. Seria a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Essa forma você já conhece. Mas vamos pensar que o ângulo aqui é 0 e cosseno de 0 é 1. Então eu posso calcular o trabalho pegando a força vezes a distância percorrida aqui de A até B. Tá? Bom, vamos lembrar que a força, no caso aqui, é a força elétrica. E eu calculo a força elétrica de que maneira? Carga de prova vezes a intensidade do campo. Tá? Então, a diferença de potencial a gente já viu anteriormente ali, entre os dois pontos, é o trabalho realizado para transportar essa carga entre esses dois pontos pelo valor dessa carga. Então a diferença de potencial vai ser, trabalho é o que? Seria a força vezes a distância percorrida, dividido pelo valor da carga. Vamos lembrar que a força é a força elétrica, então é o valor da carga vezes o campo. O valor da carga vezes o campo vezes a distância dividido por Q, certo? Q e Q simplificam aqui, então eu tenho lá, olha, diferença de potencial entre dois pontos seria a intensidade do campo vezes a distância. Tá? A distância entre, no caso, entre o quê? Entre, no caso, dos potenciais em questão, na verdade, o potencial A e o potencial B. Tá? Isso serve para um campo uniforme, tá, gente? Porque senão esse valor de E muda, tá? À medida que a distância vai mudando, ok? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, com base no esquema acima, não acima, mas abaixo, tá aqui abaixo, que representa a configuração das linhas de força e da superfície equipotenciais de um campo elétrico uniforme, de intensidade 5 vezes 10 elevado a 2 volts por metro, é a mesma coisa que newtons por coulomb, tá, gente? Mesma coisa, tá? Então, determine a distância entre as superfícies equipotenciais S1 e S2, que seriam essas duas superfícies, tá? O que é uma superfície equipotencial? É uma superfície em que o potencial sobre ela não muda. Então aqui, ó, o potencial é quanto? 100 volts. E o potencial aqui na outra superfície é quanto? 50 volts. Né? Então vamos lá, olha. Então potencial da superfície 1, 100 volts. Da superfície 2, 50 volts. O campo elétrico, 5 vezes 10 elevado a 2 volts por metro. Então como é que eu vou determinar a diferença de potencial? Diferença de potencial. A diferença de potencial o nome já diz, né? Eu tenho potencial 100, eu tenho potencial 50. A diferença disso é o quê? 50 volts. Mas por que eu preciso calcular a diferença de potencial? Porque, lembra, diferença de potencial é igual à intensidade do campo, sendo ele constante, vezes a distância, certo? Então, a distância entre o quê? As superfícies, no caso, equipotenciais aqui, tá? Que estão gerando o campo uniforme. Então, diferença de potencial é 50 igual a campo 5 vezes 10 elevado a 2 vezes D. E daí, qual é o valor de D? 50 dividido por 5 vezes 10 elevado a 2, né? Bom, vamos para o próximo aqui então. E é óbvio que só concluindo aqui, o valor da distância vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 1 metro, tá, gente? Então, vamos lá. O próximo, a gente vai ver aqui algumas propriedades do potencial elétrico, né? Vamos ver aqui, olha. Eu tenho uma carga de prova positiva, tende a se movimentar espontaneamente de pontos de maior potencial para pontos de menor potencial. Aqui, olha, potencial maior, que está positivo, está mostrando que aqui eu tenho um potencial maior, aqui 800 volts, um ponto B e 500 volts, um ponto A, aliás, 800 volts e um ponto B, 500 volts, ok? Então, eu vou colocar uma partícula positiva aqui, próximo à região carregada,
que vai acontecer? A força elétrica vai fazer o quê? Fazer com que o movimento espontâneo seja de A para B, certo? Ou seja, do maior potencial para o menor potencial. O movimento de forma espontânea de uma carga positiva, então é do maior potencial para um menor potencial. Olha o outro exemplo aqui, ó. Carga positiva. Agora, a região carregada aqui negativa, olha, o potencial dessa região aqui tem um ponto A, que é menos 800 volts, e um ponto B, menos 500 volts. Como é que vai ser o deslocamento? Ela vai para onde? De A para B ou de B para A? Bom, de A para B não pode, porque já está em B, então ela vai para A, né? Então, ó, e ela foi do maior potencial para o menor potencial. Você vai dizer, mas 500 é maior que 800, mas olha o sinal aqui, olha. Então, menos 500 volts é maior que menos 800 volts. Então, carga positiva desloca de forma espontânea sempre do maior potencial para o menor potencial. Lembra disso, é interessante saber isso, tá, gente? Bom, carga negativa tende a movimentar espontaneamente de pontos de menor potencial para o maior potencial. É o contrário da carga positiva, né? Então vamos lá, olha. O que vai acontecer? Coloquei uma carga negativa aqui, ela está próxima de B, que o potencial aqui é 500 volts, e a tendência é que ela movimente em sentido a, porque o potencial é maior. Isso de forma espontânea. É óbvio que o movimento pode ser em sentido contrário, desde que eu adicione energia externa, tá, gente? Então, de forma espontânea, o que vai acontecer? O movimento vai ser do menor para o maior potencial, se essa carga for negativa. Olha o outro exemplo, ó. Carga negativa, então, mais próximo de A, que é menos 800 volts, né? Então, o que vai acontecer? Como é que vai ser o deslocamento? O deslocamento vai ser indo para B. Por quê? Porque ela vai para onde eu tenho o quê? Um potencial maior. A carga negativa, de forma espontânea, movimenta, no caso, do menor para o maior potencial. Ok? Bom, e o trabalho? Vou relacionar trabalho e potencial ao longo de uma linha de força, né? Vamos lembrar que trabalho seria, no caso, carga vezes a diferença de potencial. A diferença de potencial posso representar por V, tá? Mas só que se for somente V, é um potencial. Mas se eu tenho VAB, por exemplo, aí no caso é diferente potencial entre A e B. VA, potencial no ponto A. VB, potencial no ponto B. Mas eu posso também representar diferente potencial com V, desde que eu tenha dois pontos estabelecidos aqui, né? Então, vamos lá. Trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica é favorável ao deslocamento quando o potencial o quê? Diminui. Então, vamos colocar aqui, ó, uma carga positiva. Então, de forma espontânea, essa carga ela vai afastar da carga geradora, que é a carga de prova. Ou seja, vai em direção a um potencial o quê? Menor, isso de forma espontânea. Ó. É o que acontece. Nesse caso, o trabalho é resultado do movimento espontâneo. Esse trabalho ele é o quê? Positivo. Se a gente olhar aqui na fórmula, o trabalho de A para B, olha, eu tenho o valor da carga, a carga é positiva, então o potencial maior é o potencial A, o potencial menor é o B. Então, olha bem, ó. Potencial maior é A e B é menor. Então, o valor que eu vou ter para diferente potencial é positivo. Vezes a carga que é positiva, logo, meu trabalho é positivo. Tá? Agora, força elétrica, no caso, quando ela, no caso, a carga é negativa, né? Quando a carga é negativa, que é o exemplo que eu vou colocar aqui, a força elétrica é contrária ao deslocamento. Então, o potencial aumenta. Tá? Olha bem. Observa que a força sobre a partícula seria para a esquerda. Então, a força elétrica é contrária ao deslocamento. Ó. A força é para a esquerda. Por quê? Porque a carga geradora é positiva, a carga de prova é negativa. Mas ela deslocou para a direita. Tá? Se ela deslocou para a direita, é porque um ente externo forneceu
a energia para ela. Então o trabalho é negativo, tá? Então o trabalho é negativo. O movimento ele é o quê? Forçado, tá? Então, é o que eu falei anteriormente ali, tem como deslocar de forma contrária ao que seria um movimento espontâneo? Tem, mas para isso precisa de se adicionar energia de forma externa. Então, logo o trabalho vai ser negativo e o movimento não é espontâneo, ele é chamado de forçado. Bom, gente, vamos para o nosso último exemplo aqui. Uma carga elétrica positiva que gera um campo elétrico à sua volta. Duas superfícies equipotenciais, tá? Aqui observa as duas superfícies, e o percurso de uma carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 6. Então, 6 coulombs, né, que se desloca de A para B. Estão representados na figura. Então, observa, eu tenho uma carga geradora aqui, tá? Eu quero calcular o trabalho realizado pelo campo elétrico dessa carga geradora sobre a carga de prova de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb nesse deslocamento entre essas duas superfícies equipotenciais, que seria a superfície A e a superfície B. Vamos relembrar, superfície equipotencial significa que sobre ela o potencial não muda. Então nessa primeira superfície a A se mantém em 5, na B vai se manter em 3, certo? Então vamos lá. Potencial na superfície A, 5 volts. Na superfície B, 3. A carga que vai ser transportada, 2 vezes 10 a menos 6. O trabalho realizado para transportar a carga de A para B seria o valor da carga vezes a diferença de potencial entre A e B, ou seja, VA menos VB. Então, o trabalho realizado para transportar a carga de A para B vai ser a carga 2 vezes 10 a menos 6, a diferença de potencial 5 menos 3. Logo, eu vou ter 2 vezes 2, né, que seria 5 menos 3, 2 vezes 2, 4, vezes 10 a menos 6, 10 a menos 6 joule. Esse vai ser o trabalho realizado para transportar a carga de A para B, que seria, no caso das duas superfícies equipotenciais, superfície A e superfície B, no caso, certo? Bom, gente, acabou nossa aula. Até mais para vocês. Tchau, tchau.